conversa hoje em 9 minutos gira em torno do saber popular que se preserva e normalmente se conserva sob o nome de folclore. Nós vamos conversar exatamente com o presidente da Comissão Espírito Santense de Folclore, que é o professor Guilherme Ramalho. Guilherme, nós temos um inventário das ocorrências das manifestações folclóricas do Espírito Santo. Nós sabemos, sim, qual a variedade que tem, qual a quantidade dessa diversidade. O Espírito Santo ele foi o único estado que promoveu um inventário das suas manifestações populares, do folclore. Foi feito no final dos anos 70 e começo dos anos 80, pelo Guilherme Santos Neves, né, juntamente com Hermógenes Lima Fonseca e Renato Pacheco, e que fez um mapeamento do folclore capixaba, um atlas. Né? Logicamente, o folclore ele tem uma dinâmica muito grande, então é sempre necessário haver uma revisão desse material. Né? Foi feito também um atlas do folclore capixaba recentemente, né? Tem 2, 3 anos que foi lançado, eu acho que agora o que precisa se fazer no nosso país é uma grande cartografia do folclore brasileiro, né? Porque não foi feito. O nosso estado foi o único lá no final dos anos 70 que fez esse projeto, que era um projeto nacional, mas que ainda não andou. Mas esse projeto nosso e toda a pesquisa que a Comissão de Folclore e os folcloristas capixabas fizeram, dá para dar uma ideia da nossa riqueza cultural, da nossa variedade, da nossa diversidade da cultura popular no nosso estado. Agora, você falou uma coisa interessante, você falou a respeito de dinâmica do folclore. A imagem que a gente tem é que o folclore é um conhecimento que se congela, que se preserva e, de uma certa maneira, não no sentido pejorativo, ele não inova porque ele não está exposto a mudanças. Essa é uma visão arcaica do folclore, é uma visão romântica, né? Sim. Porque quando o folclore ele foi criado como um termo, né? William John Thomas, em 1848, ele propôs que todos os estudos sobre lendas, contos, baladas que estavam sendo desenvolvidos na Europa pelo movimento romântico fosse chamado de uma nova palavra, um neologismo que ele criou a partir da junção da palavra folk, povo, e lore, saber. E aqueles movimentos... Sabedoria popular. Sabedoria popular, né? Seria trocando aqui para o Brasil. Esse termo ganhou uma aceitação internacional, só que o movimento romântico ele tinha uma visão de que o folclore era uma coisa fadada ao desaparecimento, era uma coisa velha, uma coisa antiga. Sim, uma tradição que estava morrendo. Que estava morrendo, que estava fadada a desaparecer. Né? E isso aí nós temos mais de 150 anos, né, desse fato, e o folclore ele mostra que ele vem se renovando porque ele tem uma dinâmica própria, a cultura tem a sua dinâmica. Então tem coisas que elas se transformam, tem outras coisas que deixam de existir e tem outras coisas que mudam de função. Né? Um artesanato utilitário, ele pode se transformar num artesanato voltado para design, decoração. Então houve uma mudança de funcionalidade, mas o artesão, a peça, preserva esse saber que vai passando de geração em geração. Então, hoje, o folclore, houve uma releitura, né, sobre o termo do folclore, que trabalha mais com as questões como a aceitação coletiva, a tradicionalidade, né? Aquela questão do anonimato, ela foi ficando para trás. Hoje a gente sabe que o folclore ele tem dono, sim, né? Os grupos tradicionais eles também têm direito a esses símbolos, né? Inclusive para ter direitos econômicos, né? Para que não sejam explorados. Aí não tem o tal do domínio público. Essa questão do domínio público é uma questão que já foi superada. Porque quando eu, por exemplo, como um músico, se eu quiser gravar uma toada do Congo, eu tenho que pedir permissão lá à banda de Congo onde eu fiz essa pesquisa, essa coleta, né? E também tem que passar a parte do recurso para como um direito autoral, mas um direito difuso, não um direito autoral aquele do autor, e sim da comunidade. Né? É um bem coletivo, é um patrimônio coletivo. Mas sempre tem ali os responsáveis. Mas então, Guilherme, esse é um dado realmente novo, porque realmente eu também não tinha essa visão minha romântica do folclore como algo, como diria aquele ministro, imexível, ou seja, algo que se preservava congelado, entendeu? Não quer dizer que ele é dinâmico, ele incorpora, ele transforma, ele muda. Incorpora. Inclusive, o folclore também estava muito ligado à questão das coisas no meio rural, né? A coisa do camponês. Né? Fora do urbano. Fora do urbano. E com o crescimento das cidades e a migração das populações das áreas rurais para a área urbana... Eles trazem esse conteúdo. Né? E às vezes ocorre a migração até para outros estados. Então você vê, por exemplo, Bumba Meu Boi em São Paulo, em Brasília. Né? Então a pessoa, o portador, ele traz consigo a sua memória e ele passa a reproduzir a sua cultura onde que ele estiver. Como é que você que é estudioso do assunto vê a mula sem cabeça, o Saci Pererê, essas coisas, o lobisomem, tudo exposto pelos Halloween?
Essa é uma questão complicada que vem pelo Bruxas. o colonialismo cultural, né, norte-americano, porque fala-se muito da globalização como se fosse uma coisa global, mas a gente vê que muitas vezes é uma cultura imperial, que se impõe, né, americana, inglesa, e isso acaba ganhando muita força na própria escola, que vai reproduzindo essas festas, né? Então, por exemplo, criou aquele movimento de criar no dia do Halloween, né, 31 de outubro, o dia do Saci, para afirmar esse símbolo como identidade, né? O folclore também, principalmente nos anos 30, né, nos anos 20, quando teve o movimento modernista, a ideia era criar o folclore, o estudo da cultura popular, como uma coisa importante para a produção de uma cultura nacional, né? E também que essa cultura nacional, que esse saber ia criar uma identidade nacional, né? Mas naquela época a questão da identidade era tratada como uma coisa homogênea, né? Você deixava de ser negro, deixava de ser índio, deixava de ser europeu para ser o brasileiro. E hoje a identidade ela não é uma coisa estática, na verdade um mosaico. É uma identidade na diversidade, porque a diversidade é que nos faz rico, né? Como tem a diversidade biológica, né? Com a floresta ela é mais rica de acordo com quanto mais diversa ela é, mais rica ela é. Então, na cultura, eu acho que isso pode ser empregado também, né? Quanto mais diverso é uma cultura de um povo, mais rico ela é. E a nossa cultura de um povo multiétnico e multicultural, ela é uma cultura realmente que ela tem que ser valorizada, divulgada e tem que ter salvaguarda também para poder ela ser preservada, né? Não aquela preservação como botar redoma, né? Sim. Mas sim uma coisa para poder manter a subsistência das práticas, perenizar e dar dignidade também a esses portadores, principalmente do folclore, que eles sentem muito, né? São comunidades rurais, são pessoas de baixa renda, então muitas vezes você vê um mestre que trabalhou vários anos pela cultura brasileira e chega no final da sua vida, ele está numa situação de abandono, de pobreza. Guilherme, nós temos, você falou a respeito do inventário, nós temos uma geografia do Espírito Santo, então, ou seja, nós temos localizado, identificado onde acontecem as várias manifestações. Como é que se distribui isso no nosso espaço? Essas tantas variedades, essas pastorinhas, jongo, ticumbi, como é que se distribui isso? Aqui no nosso estado nós temos áreas geográficas, culturais bem delimitadas, né? A banda de Congo, que é a manifestação folclórica capixaba, que talvez uma das mais expressivas do nosso estado, ela se concentra principalmente na região da Grande Vitória e vai de um espaço de Linhares, né, até Anchieta. Então ela está mais presente no litoral, né? São 60 bandas de Congo. Na região serrana, que tem a imigração europeia mais forte, nós temos as danças europeias, né? Italianas, alemãs, holandesas, tirolesas, né? Na região sul, que tem foi a área da produção do café, né? Então tem muito contato com o Rio de Janeiro, sul de Minas, nós temos manifestações como a Folia de Reis, o Boi Pintadinho, o Jongo Caxambu, né, o bate-flecha. E na região norte, né, no extremo norte, na região de São Mateus e Conceição da Barra, o Sapê do Norte, que é aquela região forte quilombola, que tem a maior presença da comunidade negra no nosso estado, nós temos com destaque o ticumbi, o reis de bois, o jongo e as pastorinhas, né? Então, o nosso estado ele tem essas áreas bem delimitadas, sem falar, né, do artesanato, da culinária, que perpassam outras áreas geográficas também. E a gente pode, por exemplo, na região europeia, encontrar lá o socol, né, a polenta, na região de Conceição da Barra, de São Mateus, o biju, né? A muqueca capixaba está Então a culinária, no caso da gastronomia, ela é incorporada como elemento folclórico também? Sim, é um dos elementos do folclore. Eu sempre achei que estava associado muito ao lúdico. O folclore, quando ele começou a concepção do folclore, ele ia abarcar todos esses saberes populares, né? Depois, na primeira fase dos estudos folclóricos, se concentrou muito na parte da literatura popular, né? O conto, os mitos, as lendas, né? Então, aqui, por exemplo, no Espírito Santo, o primeiro folclorista foi Afonso Cláudio, né? que lançou o livro sobre o conto e os cantares capixabas, né? Lá no final do século XIX, começo do século XX. Já nos anos 20, 30, é o folclore musical que ganha muito destaque, né? Mário de Andrade é um que vai trabalhar com o folclore musical. E depois, nos anos 50, vem os folguedos. O que é o folguedo? O folguedo é o teatro popular. O folguedo ele reúne tudo, né? Ele reúne a música, a dança, a coreografia, a expressão, os festejos, as celebrações, como são as bandas de Congo, como é o ticumbi, como é a Folia de Reis,
né? Então, o folclore ele é muito diverso, né? E também por essa diversidade ser tão grande, o folclore também teve dificuldade de se afirmar na universidade brasileira como uma ciência autônoma, né? Como os historiadores, os folcloristas, eles lutaram tanto para que o folclore se tornasse uma das ciências sociais. Mas no nosso país, infelizmente, ocorreu uma marginalização dos estudos folclóricos, o que também impediu um pouco da renovação do próprio movimento folclórico, principalmente depois do golpe militar de 64, quando tudo que foi popular passou a ser encarado como subversivo, né? Então houve Foi confinado a um tipo de gueto cultural. Então, e começou também a haver uma chamada mais pejorativa em relação ao folclore. O folclore como uma coisa anedótica e não, né, o folclore como uma coisa realmente da expressão da cultura popular. Agora, o folclore, ele parece que ele embute também umas coisas de antropofagia, né, da cultura erudita. Ele pega aquela cultura e, de uma certa maneira, renomeia aquela cultura, ou não? O Adorno, né, Theodor Adorno, nos anos 20, 30, né, da Escola de Frankfurt, ele fez uma nova proposição, né? Ele criou, ele dividiu a cultura em 3 segmentos, né? A cultura erudita, aquela cultura que vem das elites, que é transmitida pela academia, pela universidade, a cultura popular, que é o folclore, né? Então, tanto que a Unesco, ela trabalha com esses 2 termos relacionados, né? Folclore e cultura popular, e ele cria um novo termo que é a cultura de massas, relacionando o desenvolvimento do capitalismo. Aí já falando da indústria cultural. Indústria cultural. Então, e ele viu que a cultura ela tem uma dinâmica muito grande. Então, uma coisa que é erudita, ela pode ser usada pela cultura de massas, uma coisa popular pode ser usada pelo erudito, como fez, por exemplo, vários compositores que pegaram toadas, né, como Chopin, por exemplo, de suas folclóricas das suas terras, para criar uma música erudita nacional, que tivesse esse caráter de peculiaridade, de sabor da terra, como fez o Villa-Lobos aqui no Brasil, né, com todo o seu trabalho que procurava dar uma cara brasileira a essa música erudita. Então, a cultura ela tem essa dinâmica, né? Ela empresta, mas infelizmente há também os aproveitadores que podem expropriar do folclore, né? Quando, por exemplo, um compositor ele chega, se apropria de uma criação que não é dele, grava um CD e não paga o direito autoral ao grupo porque coloca naquela questão do anonimato, né, do domínio público. E nós somos contra isso, defendemos que existem direitos difusos dessas comunidades que eles têm que ser respeitados. Direito de imagem, direito de produção, direito de criação. Um patrimônio intangível dessa comunidade. É um patrimônio e que pode também agregar na chamada economia criativa, né, que é um novo conceito que está sendo trabalhado. Então, esses símbolos culturais, folclóricos, eles também devem gerar renda para essas comunidades, para que essas comunidades possam preservar isso aí também com a maior... O cara vai ter mais amor para tocar isso. No conceito da economia criativa, eles se tornam nobres conteúdos de muitos eventos, né? Sim. A ideia é que isso agregue valor, né, às comunidades e que eles possam preservar isso também, preservando a dignidade da pessoa que produz a cultura, né? Guilherme, agradeço muito a sua presença aqui. A gente se congratula com vocês. Há uma perseverança, há um voluntarismo nisso, né? Um compromisso de resgate. A gente se congratula com esse trabalho de vocês na Comissão Espírito Santense de Folclore. Parabéns. Eu agradeço, né? Esse é um projeto e missão que vem desde os anos 40 com a criação da Comissão de Folclore. E eu queria convidar o nosso público para os festejos, né, desse fim de ano aí, do ciclo natalino, festas de Ticumbi, festas de Reis aqui na Grande Vitória, Puxada de Massa, em Conceição da Barra, no interior, né? Então, para as pessoas prestigiarem, valorizar a nossa cultura popular, porque esse é o nosso patrimônio, um grande patrimônio do brasileiro. Sem dúvida. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do presidente da Comissão Espírito Santense de Folclore, Guilherme Ramalho. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender